Então, prosseguindo aí, vamos ver uns exemplos de impulso e de quantidade de movimento, tá certo? Depois eu mando uma cópia disso aqui para vocês, como eu falei no final da aula. O primeiro exemplo, ele diz que ao dar um saque viaja ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade, primeiro, a força de intensidade, 6 vezes 10 a segunda newtons, sobre a bola. Essa força é aplicada no intervalo de tempo 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Essa é bem fácil, viu? Aí ele pergunta qual o valor do impulso, a intensidade do impulso que foi aplicada pelo jogador na bola. Então nós vimos que o impulso é a força vezes o tempo. Então nós vamos ter o quê? A força foi de 6 vezes 10 a segunda, vezes o tempo, 1,5 vezes 10 a menos 1. Então eu vou ter que ir 6 vezes 15, 90, como tem uma vírgula, vai ser igual a 9. Então 6 vezes 1,5, 9. Vezes produto de potência de mesma base. A regra diz que a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então 2 menos 1 dá 1, não precisa colocar. Então o impulso aplicado aqui foi de 90 newtons vezes segundos. Bem fácil essa questão. Aí vamos para a questão 2, que ele diz que uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Então já coloquei um gráfico ali. Os dados que ele dá é o quê? Que o eixo Y é a força dada em newtons, o eixo X é o tempo dado em segundos. Aí ele diz que varia aqui de acordo com o tempo de 0 a 6 e a força aplicada foi igual a 12. Todo problema de impulso ou de quantidade de movimentos, aqui é a letra A, na letra A ele diz qual o valor do impulso no intervalo de tempo de 0 a 6. Qual o valor do impulso nesse intervalo de tempo de 0 a 6. Então, se foi dado através de um gráfico, você vai calcular a área da figura que foi formada. Então, a figura que nós temos aqui, ela é um trapézio, tá certo? Ela é um trapézio que a gente chama de trapézio retângulo. Ele tem 2 ângulos retos aqui. Isso quer dizer que a base maior é igual a 6 e a base menor é igual a 2. E a altura vai ser igual a 12. Não sei se vocês lembram ou se já viram dentro de geometria, vocês estão vendo geometria plana. Nós temos que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então vamos só substituir aqui, ó. 6 mais 2 vezes 12 sobre 2. Base maior 6, base menor 2, altura 12. Então I vai ser igual, eu posso fazer aqui, ó, 12 por 2 vai dar 6, vezes 6 mais 2, 8. Então o impulso foi de 48 newtons vezes segundos. Isso é a letra A. Na letra B, ele quer saber qual foi o valor da força, qual a intensidade da força que produziu esse impulso nesse mesmo intervalo de tempo. Olha, nós sabemos que o impulso é a força vezes o tempo. Como nós encontramos o impulso, 48, como ele disse que a força... Não, qual a força total aplicada? Então ele quer a força no intervalo de tempo de 0 a 6. Então nós vamos ficar com o quê? 6F igual a 48. F é igual a 48 dividido por 6. Então isso quer dizer que a força aplicada foi de 8 newtons. Ok? Vamos para mais uma questão. Vou apagar aqui questão 3. Na questão 3, ele diz que uma partícula de massa 0,20 kg
Questão 3. A massa da partícula 0,20 quilos. Possui num certo instante uma velocidade v de módulo, 10 metros por segundo. Aí diz que a direção horizontal, o sentido da direita para a esquerda, determinar nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento dessa partícula. Já separamos aqui, então a quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade. No caso, nós vamos ficar com tira o zero dali que só vai atrapalhar, 0,2 vezes 10, quantidade de movimento, 2 quilogramas vezes metro por segundo. Olha, se lá no comecinho da aula eu disse que a direção era a mesma da velocidade e o sentido era o mesmo também da velocidade, então se ele diz na questão que a direção é horizontal, então a direção da quantidade de movimento também é horizontal. Pediu também para calcular o sentido. Então, se o sentido é o mesmo da velocidade, e na questão ele diz que o sentido é da direita para a esquerda, então continua o sentido da direita para a esquerda. Certo? Lembra só desse detalhezinho. E mais uma questão, a questão 4. Ele diz que uma partícula tem massa 0,5 quilos. Realiza um movimento obedecendo uma função horária S igual a 5 mais 2t mais 3t ao quadrado. Aí diz que o espaço é dado em metros, o tempo é dado em segundos. Determinar o módulo da velocidade de movimento dessa partícula no intervalo de tempo de 2 segundos. Certo? Nesse intervalo de tempo. Olha, vamos apagar aqui. Nós temos o quê? Que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A massa eu tenho aqui 0,5 quilos. Eu tenho que descobrir aqui a velocidade. Lembra que essa função aqui nós vimos lá em movimento uniforme. S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Dessa equação aqui, nós vamos tirar a equação da velocidade. Que diz que é o quê? V é igual a VO mais a T. Então eu tenho o quê? Que VO, eu tenho aqui, ó, VO é igual a 2. Mais a aceleração. Aqui eu não tenho 3. Aqui eu não tenho AT2 sobre 2. Então se eu tenho 3 aqui é porque já foi dividido por 2. Então nesse caso a aceleração é igual a 6. Então eu vou ficar com essa equação. V é igual a 2 mais 6t. Como ele disse que o tempo é igual a 2, então eu vou ter 2 mais 6 vezes 2. Então a velocidade vai ser de 2 mais 12. A velocidade vai ser de 14 metros por segundo. Olha, o que eu precisava era da velocidade, porque a massa ele deu 0,5 vezes a velocidade 14. 0,5 vezes 14 vai dar 7 metros por segundo. Tá certo? Não precisa nem, porque 0,5 é 1 meio. 1 meio vezes 14 vai dar 7. Então, 7 metros por... Não é metro por segundo, que eu estou calculando ali, que não é a velocidade, é a quantidade de movimento. Então, quilograma vezes metro por segundo. Então, vamos se acostumando aí, porque os cachorros participam. Então, fica faltando, para a gente terminar essa aula, teorema do impulso e conservação da quantidade de movimento. Aí a gente entra realmente na outra parte, que é choques.
Então eu vou mandar para vocês o resumo que eu fiz dessa aula e mais 5 questões aí para vocês se divertirem. Vejam que o que eu coloquei em vermelho são as respostas, para que vocês saibam qual o valor da resposta e fique mais fácil de estudar, ok? Então eu mando junto com a aula tanto o resumo dessa aula, como mando também os exercícios para vocês fazerem. Então, como eu falei, lembra que vai resolvendo esse exercício, vai colocando numa pasta, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele. Então, dependendo do que se resolva na faculdade, vocês não vão perder nada, tá certo? Isso aqui é tudo crédito. Combinado? Então fica, na próxima aula eu termino o teorema do impulso e conservação da quantidade de movimento para a gente entrar na parte de choques. Lembra que eu falei, se tiverem dúvida, faça como Gerlane fez. Estou com dúvida nessas 2 questões. Então quando eu vier gravar uma aula para vocês, então eu resolvo aquelas questões que vocês tiverem dúvida. Tá certo?